Olá, amigos. Eu sou o Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E esta semana nós atingimos, o canal Reflexões da Razão atingiu a marca dos 2.000 inscritos. Queria agradecer a todas as pessoas que fazem parte do canal. O canal tem praticamente 3 ou 4 anos, né? Eu me lembro que eu comecei esse canal na pandemia. Eu estava dentro de casa sem fazer nada, né? Como muita gente estava também, né? Estava meio chateado, angustiado, né? Tá preso dentro de casa, querendo trabalhar, né? E aí foi quando dois amigos meus disseram: por que tu não faz um canal para tu, né? Porque eles sempre vinham aqui na minha casa, o Rogério e o Niltinho, queria deixar o nome, dizer um forte abraço para eles, né? A gente sempre conversava aqui no terraço da minha casa, né? E sempre os assuntos era sobre religião, né? E vários outros assuntos, mas a gente sempre falava sobre religião. E eu me lembro que foi Niltinho quem disse isso, porque Fábio, por que tu não faz um canal, né? Eu achava que não, né? Que não tinha condições de fazer um canal, entendeu? Eu sempre fui muito tímido, nunca fui bom de falar, nunca fui bom de oratória, né? Mas eu sempre tive uma coisa comigo que era me desafiar, né? Eu sempre quis quebrar essa minha timidez, né? Porque me atrapalhou muito na minha vida profissional, né? Na minha vida particular, né? E eu sempre tive isso comigo, né? De me desafiar, né? E aí foi quando eu disse, rapaz, é mesmo. Porque também tinha coisas que eu assistia nos vídeos, né, dos vários amigos, né, da época, né, que eles falavam coisas e eu achava que eles deveriam ter falado mais, né. Eu sempre tive essa... Eu digo, pô, eles deviam ter dito isso, deviam ter dito aquilo. Aí foi quando eu despertei, que eu digo que eu podia fazer um canal para mim, né. Eu trabalho com vídeo, trabalho na área de vídeo, né, sei produzir vídeo, né. E foi quando eu tive essa ideia de lançar mais um desafio para mim, né? E achava que eu estava querendo dizer coisas que eu não estava vendo nos outros canais, né, dos colegas que faziam vídeo, né? Dessa área. Aí foi quando, na pandemia, eu fiz o canal, comecei, e achando que não ia dar certo, né? Que eu nunca tive dom de falar, nem de oratória, de nada. Mas aí as pessoas começaram a gostar, né? E isso me incentivou, né? Até hoje eu dei uma parada por um tempo, aí de um ano mais ou menos, e agora recomecei. E as pessoas estão me recebendo super bem também, né? Estão elogiando, estão gostando do trabalho. Eu sinto que as reflexões estão mais maduras, né? Eu passei por um amadurecimento muito grande agora. Eu sei que está agradando, né? E desagradando aos crentes, né? Quando desagrada aos crentes é porque o canal está indo bem, né? O caminho é esse aí, que na verdade é essa, né? Eu sempre digo que o nosso objetivo aqui não é acabar com a religião de ninguém, desafiar a fé de ninguém, né? O problema nosso é com o fanatismo religioso, esse fanatismo de todos os dias, né? Que está nas ruas, está nos ônibus, impondo a gente tem que ouvir, né? A gente, até onde eu moro aqui mesmo, a gente é obrigado a participar de cultos, né? Porque eu tenho vizinhos aqui que são pastores, né? E toda quarta-feira eles fazem um culto dentro de casa e isso entra todo aqui dentro da minha casa, né? Eu sou obrigado a participar de um culto religioso sem ser religioso. Então, são essas coisas. Pego meu ônibus, meu metrô para ir para o trabalho, eles estão lá pregando, né? Fazem do transporte público uma igreja, né? Essa semana mesmo disse, igreja, quero que a igreja cante comigo, dentro de um metrô. Então, são contra essas coisas que a gente luta, a nossa batalha é essa, né? Então, eu queria agradecer a vocês aí, os novos inscritos, as pessoas que chegaram agora, né? E também fazer um convite para conhecer os vídeos anteriores, né? Dê uma maratonada aí no canal, tem coisa muito boa, coisa muito legal, né? E espero que vocês gostem. Continuem, indiquem o canal, compartilhem os vídeos. Eu sei que é difícil compartilhar desse segmento de vídeo, né? Mas quem puder compartilhar, ajuda também, né? Ajuda para a gente mostrar essas reflexões, chegar nas pessoas, né? Que muitas pessoas não conhecem esse tipo de reflexões que nós temos, né? Passam a vida inteira nas igrejas e os pastores não citam esses versículos bíblicos que a gente cita aqui, né? Faz esses comentários, né? Então é sempre bom. Pelo menos eu acredito que a gente planta uma pequena semente da dúvida, né? Do ceticismo na cabeça de algumas pessoas, né? Para ver se a gente torna esse mundo um pouco menos livre do fanatismo. Um fanatismo que não é bom para nada, não é bom para ninguém, inclusive para eles mesmos, né? Que a gente vê aí exemplos de pessoas religiosas, de famílias religiosas, eu mesmo passo por isso, né? Que são famílias desunidas, né? Elas são unidas,
são unidas apenas por uma questão religiosa, que tem que ser unidos, né? Mas, assim, são pessoas que não se entendem, são donos da verdade, cada um tem o seu próprio Deus particular, né, a sua interpretação de Deus, e vivem uma desunião terrível, né? E é só aquela capa mesmo por fora, para mostrar para Deus, né, que eles são religiosos e tudo mais, mas, na verdade, são pessoas, geralmente, desunidas, e desunidas pelo fanatismo religioso, né? Então essa é a nossa luta, né? Quero deixar um forte abraço a todos que chegaram agora no canal, né? E sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje, né, eu vou tratar de um assunto que eu já estava querendo falar há um bom tempo, né? Mas, assim, com um certo cuidado, porque eu não queria entrar na área, no terreno de uma outra religião que nós temos aqui, que não é tão forte aqui no Brasil, mas tem uma certa significância, mas, assim, que não nos incomoda, né, que são os espíritas, os kardecistas, né? Eu vou tocar em um assunto aqui, mas que não vou debater, não vou discutir sobre isso, né? Porque é uma religião que vive nas ruas, são pessoas muito caridosas, entendeu? E não vivem aí nas praças querendo impor a ninguém a verdade deles, né? Isso é uma religião que não me incomoda, que eu acho que até que todos deveriam até seguir o exemplo, né, deles, né? De ficarem na deles, não ficar incomodando ninguém. Mas eu vou falar, o que eu quero falar é sobre uma história que eu vi na Bíblia, e que antes eu vou ler aqui, que existe uma proibição com relação a falar com os mortos, né? Que a gente sabe que os espíritas fazem isso, né? Eles têm, através dos médiuns, né? Eles têm essa comunicação com os mortos, né? Mas que a Bíblia, o Deus bíblico, ele condena, veementemente ele condena essa prática, né? Inclusive, eu não entendo por que os espíritas citam, né, a Bíblia como a palavra de Deus, eles reconhecem a divindade cristã, né? Embora eles digam que Jesus é o espírito de luz mais evoluído que existe. Eu acho que é isso que eles falam da Bíblia, sobre Jesus, né? E não sei o que eles pensam a respeito do Antigo Testamento, né, do Levítico, né, que diz aqui que proíbe, né? Eu vou ler aqui para vocês o Levítico 20, o versículo 26, né? Que diz assim: sejam santos, pois eu, o Senhor... Aqui é só para mostrar a vocês que é Deus quem está falando, né? Pois eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Agora no 27 é que vem, né, a questão, né? Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Veja o que a Bíblia diz sobre as pessoas que invocam, né, que falam, né, com os espíritos dos mortos, né? Eu vou reler aqui, são palavras de Deus, segundo aqui o autor da Bíblia, né? Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Então, a gente vê aqui que Deus não tem simpatia nenhuma, né, segundo aqui os escritores da Bíblia, por pessoas chamadas necromantes, né, as pessoas que falavam e que hoje se chamam de médiuns, né, hoje a gente conhece como os médiuns, né, que falam com as pessoas mortas, né, que está aí o centro dos espíritas que não deixam mentir. Mas aí existe uma história muito curiosa na Bíblia, né, que eu queria mostrar para vocês, que é totalmente contraditória a isso aqui. Essa história se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 28, né? Resumindo, para não ter que ler a história toda para vocês aqui, é assim que o rei Saul, ele estava sofrendo a ameaça dos filisteus. Mais eles viviam brigando, os filisteus e o povo israelita viviam guerreando. Às vezes um ganhava, às vezes perdia, né? E era essa cachorrada eterna entre eles dois, né? E teve essa época aí no governo no reinado de Saul, né? Que Saul, os filisteus ameaçaram mais uma vez invadir e tomar a terra dos israelitas, né? Só que Deus estava meio emputecido com o rei, com Saul. E Saul, eles sempre consultavam o Deus, né, antes de guerrear, para saber se eles iam ganhar ou não, né? Qualquer batalha. Mas Deus estava com raiva de Saul e não respondia a Saul nem por sonho, nem pelos profetas,
Né? E Saul ficou meio desesperado com essa história, né? Aí foi quando Saul procurou uma médium, né? Saul já tinha expulsado todos os médiums, vejam só que coisa, né? O cara foi cuspir no prato que comeu, né? Ele já tinha expulsado no reinado dele todas as pessoas que falavam com mortos, com os médios, que faziam feitiçaria, ele havia expulsado tudinho, né? Então essas pessoas estavam com medo dele. Só que aí, como Deus não respondeu a ele, né? Aí ele foi procurar, mandou que procurasse uma médium, né? Uma pessoa que falasse com os mortos para saber, né? Se ele ia vencer a batalha ou não, a guerra ou não, né? Aí foi quando ele achou uma senhora, né? Uma necromante, e a senhora ficou bem desconfiada, e dizendo a ele que não, eu não posso fazer isso. Ele foi disfarçado. A história diz que ele foi disfarçado e a senhora não reconheceu ele, né? E ficou com medo, que disse que o rei Saul não queria que ninguém... Ela devia estar fazendo a mediunidade dela lá por debaixo dos panos, né? Assim, escondido, né? Para que não fosse apanhada pelo rei, né? E aí ele foi assim mesmo, foi disfarçado, né? E perguntou a ela, né? Que queria falar com o morto e tal. Aí perguntou a ele assim, quem que você quer que eu faça subir? Vou começar a leitura aqui para ir comentando, né? A mulher perguntou, quem é que você quer que eu faça subir? Ele disse, Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul, por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Aí ele respondeu assim, não tenha medo, respondeu o rei. Né? O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra. Isso foi a médium falando, estou vendo subindo da terra, disse ela, né? Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Logo ele entendeu que aquele espírito era de Samuel, né? Não sei, aí ele deve ter reconhecido, eu acho que na época só os profetas que usavam essa capa, né? Aí não sei, ele se reconheceu logo. Ele se ajoelhou, disse que ele se ajoelhou, né? E encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul, Samuel, o espírito de Samuel, que já tinha morrido, né? Disse a Saul, por que é que você veio me incomodar? Por que é que me fez voltar? Saul respondeu. Aí ele disse, é porque estou com grande dificuldade, os filisteus estão contra mim, né? Aí, vejam bem, gente, aí vamos começar já a fazer os comentários daqui, né? Porque você veja que lá em Levítico, né, a proibição que Deus faz de pessoas que falarem com os mortos. Ele diz que ele é um pecado, né, que ele abomina aquilo ali, que a pessoa deveria ser passiva, deveria não, será morta, né, se consultar os mortos. Mas aí a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, quem deu poderes a essa pessoa para falar com os mortos? Quem é que dá, quem é que tem todo o poder de fazer uma pessoa falar com os mortos? Porque eu não tenho poder de falar com o morto. Você tem poder de falar com o morto? Eu nunca falei com morto nenhum, nem quero falar. Né? E mesmo se eu quisesse, eu tenho certeza que eu não ia conseguir falar com morto nenhum. Primeiro que eu nem acredito que morto fale, né? Que morto para mim morreu, acabou. Mas assim, se um ser humano ele não tem capacidade de, por ele mesmo, ter um poder desse. Nós sabemos disso, né? Que ninguém, por conta própria, eu quero falar com o morto. Seria muito bom, queria eu que a gente pudesse falar com o morto, eu queria falar com meu pai, que já se foi, né, há algum tempo, né, e eu teria o maior prazer de falar com ele, mas a gente não tem esse poder. Então, assim, parece que existe um poder à parte aqui, né, ou o autor desse livro aqui foi muito ingênuo, né, em Deus dizer assim, que quem falar com os mortos, a pessoa só vai falar com os mortos se Deus der esse poder a ela. Né? Então, se ele dá esse poder, por que ele não permite que ela use, né, esse poder de comunicação com os mortos? Né? E passível de crime, de pecado de morte, isso, ela seria morta por isso. Né? Mas aí tem uma outra questão aqui, que quando Samuel está lá no reino dos mortos, né, e ele reclama, então Samuel disse a Saul, né, por que é que você foi me incomodar? Ele diz assim, por que você foi me incomodar? E ele não podia ter ficado lá no lugar dele, não? Que poder danado é esse que a necromante tinha, né? Que essa médium tinha, de tirar o morto do lugar dele? E ele também não tinha vontade dele. Quer dizer que se o espírito não tem a vontade dele de ficar lá no cantinho dele, não, eu não quero falar. Mas ela está te chamando, não, mas eu não quero falar com ela, não.
né? Ele quer dizer que o morto não tem, que o médium tem mais poder do que um morto, né? E assim, se ele foi falar, né, porque ele aqui ele responde, ele diz ao rei Saul de que ele vai perder a guerra porque você desobedeceu a Deus, né? Deus está irado com você, né? Aquilo que Deus não respondeu, que Deus não quis responder, né? Se recusou a responder ao rei, o morto responde, o Samuel responde através de um médium, né? Enquanto Deus cortou a comunicação, a médium foi lá, passou por cima de Deus e conseguiu se comunicar com um médium, que era um profeta de Deus, né? E deu a informação que o rei queria. E aí uma informação importante, que eu só vim me aperceber agora quando estava editando o vídeo, são as palavras de Samuel, né, a Saul, o morto Samuel a Saul, que diz assim: você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que ele tinha, o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Um dado interessante aqui é como é que Samuel, depois de morto, teve acesso a essa informação do futuro. É como se o morto tivesse adquirido a onisciência, né, o poder, né, um atributo que só quem tinha era Deus. Como é que ele sabia que Saul ia ser morto? Né? Então, assim, mais uma contradição, que a própria Bíblia, se eu não me engano, ela diz que só quem tem esses atributos de saber o futuro é o próprio Deus. E aqui o morto, ele tem essa revelação do futuro e revela, né, através de um adivinho, coisa que Deus tinha se recusado a passar essa informação a Saul, né, e Samuel, não se sabe como, ele tem essa informação do futuro, né, ele adquiriu aqui o atributo da onisciência, né, e passou a informação que o próprio Deus não quis passar ao rei Saul. Veja que coisa, que controvérsia aqui, né, do autor, que atrapalhada dos autores bíblicos, né, de um proibir e o outro conseguir. Veja que poder tinha esses médiuns daquela época, né? Eu quero frisar que eu não acredito nessa história, não. Isso aqui para mim é uma história de ficção. Isso aqui foi inventado, né? Mas assim, eles não tomaram cuidado com esses detalhes, né? Parece que a médium aqui tinha mais poder do que Deus. Quando ela queria falar, ela falava, ela invocava, ela tirava o morto do lugar dele lá, né? E ele tinha que falar, porque a gente vê que Samuel aqui fica irritado, fica chateado. Você me tirou do meu lugar para falar comigo. E parece que o morto, o espírito não tinha vontade própria, não. Não, eu não quero falar, né? E outra coisa aqui, ele falando, ele também estaria em pecado. Porque ele sabia, quando era vivo, que Deus não gostava disso, Deus não permitia isso. E depois de morto também, ele devia saber, continuar sabendo que Deus não permitia que morto nenhum falasse com vivo, não houvesse essa comunicação, e ele foi e falou. Então devia ter aqui uma penalidade para ele também, um espírito rebelde que continuou pecando, tá vendo aí que até depois de morto os espíritos continuam pecando aqui no livro, nas páginas da Bíblia, né? Só que ele não pode ser punido com a morte, porque ele já está morto, né? Não tem condições de matar um morto duas vezes, uma pessoa, um morto duas vezes. Mas era para ter uma punição aqui para Samuel, que foi falar com uma médium, né? Que Deus recusava isso de todo jeito. Então essa foi a curiosidade que eu vi aqui nessa história, que eu queria passar para vocês, né? Gostaria de ver os comentários de vocês, se vocês já conheciam essa história, que vocês acharam desses comentários, né? Não é curioso um negócio desse, né? O cara foi forçado, estava lá na terrinha dele, né? E ele disse: você me incomodou? Pô, então vá pro teu lugar, fica lá, cara. Tu é obrigado a falar com ninguém? Ou será que a médium tem tanto poder assim para te tirar do teu canto, né? E tu ter que falar na hora que ela queira falar, né? Então, a questão, quem é que deu esse poder então a ela? Né? Ah, não, o diabo nem existia no Antigo Testamento. Para começar, ele nem existe no Antigo Testamento. A gente já tem que essa história se passa no Antigo Testamento. E se foi o diabo, é porque Deus também teria dado permissão a ele.
né? Todo poder vem de Deus, todo poder emana de Deus. O diabo não tem poder nenhum. O diabo só faz tudo aquilo que Deus manda, né? O diabo não tem como surpreender a Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Não tinha como o diabo dar um poder desse aos seres humanos sem Deus estar sabendo, sem Deus permitir, né? Porque Deus é todo poderoso. Se a coisa está acontecendo é porque ele sabe e ele permite. Então ele não tem que vir depois aqui e ficar surpreso com uma história dessa, não. Viu? Então era essa, gente, a reflexão que eu queria passar a vocês no vídeo de hoje. Né? Eu gostaria muito de ouvir os comentários de vocês, de ler os comentários de vocês sobre essa história, saber se vocês já conheciam, se vocês gostaram dessa reflexão, né? E se vocês teriam algo a mais a acrescentar, alguma reflexão a acrescentar sobre mais essa história bíblica, mais um estudo bíblico. No mais, eu queria desejar um forte abraço, um bom final de semana a todos, viu? Sejam bem-vindas as pessoas que chegaram no canal agora. Vamos para a frente, né, para conseguir mais gente, para divulgar os nossos pensamentos, as nossas reflexões. E até o próximo vídeo.